Vãos excepcionalmente largos também podem criar maiores riscos de desplacamento. Envergaduras largas podem ser criadas em cruzamentos onde duas ou mais escavações são interligadas. Isto frequentemente significa que mais estruturas são expostas e podem permitir que maiores blocos, placas ou cunhas formem um risco de queda de bloco. Algumas das cunhas se formam no decorrer do tempo. Em algumas minas, cruzamentos são apoiados como cabos. Se estes ficarem encarregados, suas placas ficam torcidas e o cabo se desenrola. Use suas capacidades técnicas para fazer a interpretação das condições do maciço, observar carregamento nas unidades de contenção e procurar identificar antes que se torne um risco. Tornar-se capaz de fazer a interpretação das condições do maciço e saber o que procurar são capacidades cuja aprendizagem é demorada. Mineiros experientes obtêm seus conhecimentos a partir de anos inspecionando, saneando e contendo escavações em diferentes tipos de condições de maciço. Engenheiros técnicos de geomecânica são treinados para saber os tipos de rocha e identificar as estruturas. Seu conhecimento técnico e experiência podem contribuir para a identificação e comunicação das condições do maciço e especificações da unidade de contenção. Nem todo mundo que trabalha no subsolo tem as mesmas capacidades técnicas ou treinamento que tem os mineiros experientes ou engenheiros técnicos em geomecânica. Mas todos precisamos ser capazes de reconhecer os fatores de risco que tornam uma escavação instável e identificar os diferentes tipos de condições de maciço às quais somos expostos. Se você não tiver certeza, fale com seu supervisor. Nós sempre precisamos verificar o maciço ao nosso redor e procurar possíveis riscos de desplacamento cada vez que transitamos pela mina. Vamos resumir o que já aprendemos a procurar para identificar fatores de risco de desplacamento. A possibilidade da ocorrência de uma queda de bloco é maior perto de uma frente de lavra. Um bom indicador inicial das condições no maciço é o perfil da escavação. Se o perfil da escavação não estiver conforme o projeto, poderemos compreender as causas que contribuem através da interpretação das condições do maciço. Estas causas incluem perfuração e detonação mal praticada, um número grande de estruturas, cunhas formadas por estruturas que se cruzam, juntas escorregadias, tensões elevadas combinado com estruturas. Nós precisamos verificar o maciço atrás da última rodada de detonação e reavaliar as condições do maciço em áreas anteriormente lavradas. Longe da frente de lavra, o risco de ferimentos por desplacamento existe, e você precisa estar ciente de que vãos largos e cruzamentos podem permitir que grandes cunhas ou blocos caiam. Rochas soltas podem se acumular atrás das telas, indicando que as condições de maciço estão piorando. O concreto projetado pode trincar ou virar placa se a tensão aumentar e colocar pressão na escavação ou se estouros de rocha ocorrerem subitamente. Água subterrânea pode enfraquecer tirantes, concreto projetado e telas. Agora que já olhamos as propriedades de rochas e como identificar fatores de risco de desplacamento, precisamos aplicar tal conhecimento e concluir um levantamento de risco de queda de blocos. Podemos pensar no risco de queda de blocos como uma combinação de duas coisas. 1. Pode um desplacamento ocorrer? E 2. Poderia bater em você ou seu colega de trabalho? Removi toda a poeira jogando água na frente da lavra e dei tempo de espera. Achei que tinha se assentado. Andei para trás e a frente de lava trincou. Simplesmente quebrou em cima da minha cabeça e meu ombro. Mas eu tive sorte. Eu cortei somente o tendão do polegar. Isso simplesmente me deixa mais em alerta com relação ao que pode acontecer no futuro. Sendo assim, eu realmente irei olhar com mais cuidado para fatores de risco potenciais que poderiam ser vistos na frente da lavra. É importante que identifiquemos claramente os fatores de risco. Se o fator não puder ser removido, precisamos encontrar uma maneira segura de trabalhar que minimize nosso risco de ferimento. Nos últimos anos, a maioria dos acidentes por desplacamento que ocorreram perto da frente de lavra e causaram ferimento pessoal envolveram quedas de tetos que pesavam menos de 1 tonelada. Normalmente, há mais atividade de trabalho acontecendo perto de áreas ativas de mineração. Saneamento, perfuração, sustentação, mapeamento, detonação e remoção de material, e algumas outras tarefas de apoio estão acontecendo em alguma fase durante o ciclo de mineração.
Os fluxos de tensão de rocha mudarão constantemente à medida que detonarmos, removermos rocha e instalarmos tirantes. Em áreas longe da frente de lavra, a rocha já foi reforçada e frequentemente a superfície está sustentada há algum tempo, em alguns casos, há muitos anos. O maciço poderá ser estável, mas ainda pode ser afetado por fatores diferentes, tais como mudanças de tensão causadas por detonações de grande porte, alívio de rocha de superfície, sustentação de maciço enferrujada ou sustentação que já foi danificada por alguma outra atividade de mineração. Exemplos de áreas na mina que são consideradas como sendo longe de parede de lavra incluem rampas, túneis de acesso ou vias de trânsito, escavações que não vêm sendo usadas há algum tempo, escavações próximas a áreas onde o minério é lavrado, tais como realces, infraestrutura de mina, tal como câmeras de britagem, subestações, oficinas, estações de bombeamento e vias de escape ou áreas da mina que são bloqueadas para impedir que o pessoal entre. Então, como concluir um levantamento de risco de desplacamento numa escavação? As inspeções formais variam de acordo com o local de trabalho, tendo você de preencher uma lista de verificação de inspeção ou apenas realizar uma inspeção visual. Os passos básicos serão muito parecidos. Certifique-se de que você segue todos os procedimentos de reentrada de seu local de trabalho antes de começar sua avaliação de risco de desplacamento, estando você trabalhando em ou longe de uma área ativa. Aproxime-se da área com cautela e não transite debaixo de maciço não estabilizado, com contenção ou não acondicionado. Verifique cuidadosamente os fatores de risco na área de escavação, tais como rochas soltas, cunhas ou blocos que poderiam cair ou deslizar-se dos tetos, paredes ou frente de lavra. Quaisquer riscos de tensão, tais como níveis inusitados de ruídos de rocha ou estilhaços de rocha, novas estruturas ou mudanças nos túneis de acesso. Observe também a sustentação do maciço danificado, tais como chapas de tirantes ou tirantes no chão, tirantes enferrujados, telas carregadas com rocha solta ou redes quebradas, concreto projetado trincado. Concreto projetado rachado. Avalie o risco. Decida se um ou mais riscos que você tiver identificado poderia ser uma ameaça à segurança de alguém. Se você achar que são, tome a providência apropriada. Isto poderia incluir o saneamento ou a instalação de tirantes. Mas se você não for treinado ou não for qualificado para assegurar riscos de maciço, você deveria seguir os procedimentos de seu local de trabalho sobre o que fazer e a quem notificar. Poderá ser um supervisor, chefe de equipe ou mineiro experiente. Sempre informe os riscos que você não pode resolver. Se o risco parece grande o suficiente para ferir os outros, bloqueie a área para impedir que pessoas ou veículos entrem. Se tiver qualquer dúvida a respeito de condições de maciço que possam apresentar risco, pergunte a um colega de trabalho experiente ou contate seu supervisor. É sempre melhor obter um parecer experiente do que expor alguém ao risco de desplacamento. Comunicação e registro são essenciais. Em alguns estados, o regulamento de mineradoras requer que métodos formais de comunicação sejam estabelecidos em cada mina. Todos os que trabalham no subsolo precisam saber a respeito de condições do maciço variáveis ou potencialmente riscosas e a respeito de quaisquer mudanças significativas na atividade mineradora. Vamos olhar alguns métodos que usamos para comunicar informações para melhorar a segurança e a produtividade. Quadros demonstrativos da situação são atualizados depois de cada turno. Eles fornecem detalhes sobre todas as escavações ativas e fornecem informações sobre quaisquer questões de segurança e áreas onde não se pode transitar. Fornecem ainda detalhes sobre quais áreas estão sendo perfuradas, detonadas, suportadas ou limpas de material, quaisquer fatores de risco referentes à condição do maciço, exigências de sustentação, demais atividades de mineração e o trabalho que a turma que chega terá de realizar. Em algumas minas, o pessoal recebe uma cópia dessas informações na reunião de turma.
Reuniões de troca de turmas são frequentemente assistidas por toda a equipe. O supervisor responsável distribui tarefas, locais de trabalho e informações sobre escavações ativas. Quaisquer fatores de risco ou questões de segurança são abordados na reunião, junto com quaisquer incidente que possa ter ocorrido no turno anterior. Há também passagens individuais entre colegas de trabalho que fazem o mesmo trabalho em turnos diferentes. Mineiros, equipes de manutenção, operadores de carregadores, operadores de caminhões e demais equipamentos. Estes, ao saírem de uma turma, repassam informações relevantes a respeito das condições, a situação do trabalho ou a situação dos equipamentos aos operadores começando o turno. Em algumas minas, o pessoal relevante poderá também apresentar informações para equipes de mineração a respeito de novas áreas de mineração, tais como mudanças no projeto da mina, novos ou grandes riscos relacionados com as condições do maciço ou atualizações sobre saneamento de choco de verificação ou programas de reabilitação do maciço. Sessões informativas breves e regulares como estas podem contribuir para o seu entendimento de como o trabalho que você faz afeta as condições do maciço a seu redor. Nesta sessão, já olhamos o que é um risco e como efetuar um levantamento de riscos. O risco depende da possibilidade de um desplacamento ocorrer e da possibilidade deste bater em você ou em um colega de trabalho. A avaliação de risco de queda de blocos tem 3 passos. 1. Identificar o fator de risco, procurar rochas, placas, cunhas soltas, sinais de tensão, tirantes danificados ou demais riscos de desplacamento e prestar atenção a ruídos de rocha. 2. Avaliar o risco. O fator de risco, se já não tiver sido identificado, poderia ser uma ameaça à segurança de uma pessoa. E 3. Tomar a providência apropriada. Lidar com o fator de risco se você for treinado ou instruído a fazê-lo, seguindo os procedimentos de sua mina. Se você não tiver sido treinado a eliminar ou conter o risco, ou não pode fazer isso com segurança, avise seu supervisor ou bloqueie a área para que outros não possam entrar. Sempre siga os procedimentos de trabalho seguro de sua mina e somente realize o trabalho que você tiver sido instruído ou treinado para fazer. Em caso de dúvida a respeito das condições, pergunte a um colega de trabalho experiente ou ao seu supervisor. É melhor prevenir do que remediar. Usamos algumas maneiras diferentes para comunicar informações a respeito de desplacamento e condições variáveis na mina. Estas incluem quadros demonstrativos de situação, reuniões de troca de turno, passagens individuais entre colegas de trabalho, apresentações regulares por pessoal relevante. A condição do maciço, em minas, pode mudar de um dia para outro e de uma área para outra. Nesta apresentação, você viu como sua segurança pode ser afetada pelas propriedades das rochas e a maneira como lavramos escavações. Nós aprendemos também o conhecimento técnico necessários para fazer uma interpretação das condições do maciço e identificar fatores de risco de queda de blocos. Todos precisamos praticar tais conhecimentos técnicos, manter seguro o local de trabalho e reduzir nossa exposição a acidentes de trabalho. Não deixe de dedicar um tempo para interpretar as condições do maciço e cuidar de você e de seus colegas de trabalho. Se você tiver quaisquer dúvidas a respeito de riscos de desplacamento, pergunte ao seu supervisor ou a um colega de trabalho mais experiente. E lembre-se, siga sempre os procedimentos do seu local de trabalho.